Você já viu alguma empresa quebrar? Você já abriu alguma empresa e ela quebrou? A maioria dos empreendedores e até quem erra nas análises falha em não ter ou não ver isso que eu vou mostrar para vocês no vídeo de hoje. Então não sai daí que tem presente, tem um monte de coisa. Vamos embora para esse vídeo que ele está enriquecedor. É isso aí, galera. Eu, professor Mira, para você que não me conhece, primeira vez que está aqui no canal, eu sou o professor Eduardo Mira, analista CNPI, especialista em finanças e investimentos. E eu vou te mostrar no vídeo de hoje uma ferramenta, aquilo que todo mundo deve ter, seja um empreendedor ou seja quem quer fazer uma análise fundamentalista bem feita de qualquer empresa. O nome disso é Business Plan, é plano de negócios. O plano de negócios é a ferramenta, é o planejamento que todo mundo deve ter antes de empreender. Eu já empreendi várias vezes, já abri várias empresas e nunca fali, nunca quebrei, nunca tive problemas, porque eu sempre planejei antes de executar. E, como eu falei, se é a primeira vez aqui no canal, se inscreve, deixa o seu like para enriquecer o conhecimento. E, claro, se você tiver perguntas, você pode sempre botar aqui nos comentários. Eu separei aqui um material riquíssimo para vocês. E da onde vem essa minha ideia? Eu separei um nicho específico para a gente trabalhar no vídeo de hoje, com o material, com a planilha que eu criei, que é o nicho de cursos de inglês. Por quê? Porque é um nicho que eu conheço muito bem. Eu sei que é extremamente lucrativo se bem trabalhado. Então, eu acho que é um exemplo que vai funcionar demais para a gente. A gente tem... por que eu escolhi curso de inglês? Porque eu já trabalhei com cursos de inglês, eu dei treinamento para escolas de inglês lá no passado, há uns 15 anos atrás, quando eu trabalhava com quadros interativos, eu era responsável pelo treinamento, pelo desenvolvimento educacional numa empresa de tecnologia, eu treinava várias escolas de inglês nesse tipo de equipamento. Depois, quando eu virei gerente do Banco do Brasil, eu tinha na minha carteira, como gerente de pessoa jurídica, várias filiais, várias franquias de escolas de cursos de inglês. E todos que eram bem trabalhados, todos eles eram, até aqueles que não eram tão bem trabalhados, todos eram lucrativos. Então, esse é um setor que eu conheço bem os números, porque eu tinha acesso lá aos resultados, eu visitava as franquias, conversava com os franqueados para entender por que era um negócio tão lucrativo. E por isso eu escolhi, para o nosso exercício, para o vídeo de hoje, os cursos de inglês. Claro que eu não tenho todas as informações na minha cabeça de como é o mercado de curso de inglês. Por isso, eu conheço o pessoal da Pearson, que é uma multinacional de educação, dona da Wizard, que é a maior rede, é a multinacional de aprendizagem de idioma, dona da marca Wizard no Brasil e no mundo, maior rede de aprendizagem de idioma, de línguas. Então, eu pedi a eles o auxílio para que eles pudessem me ajudar na ideia geral. Claro que os números que eu vou apresentar não são específicos, porque não tem como ser. O pessoal da Pearson faz e eles têm todas as projeções específicas. Mas aqui eu não tenho como dizer, esses números são para São Paulo. Para o Rio de Janeiro, modifica não sei o quê. Isso aí, a especificidade dos números, o pessoal da Pearson tem e eles compartilham com todos aqueles que têm interesse em conhecer os segmentos, franquias, ou se você tem o desejo de empreender, de ter uma franquia, eles têm um trabalho super bacana, eu conheço o trabalho pessoal. Vou, inclusive, deixar o link aqui embaixo, o contato deles, para que vocês possam entrar em contato, caso vocês tenham interesse em conhecer. E aí eles podem passar para vocês toda a especificação de custos no detalhe específico para a sua região, para aquele lugar onde você pensa em abrir, até ajuda, aqui é melhor, ali é melhor, o público aqui consome mais, menos, esse tipo de empreendimento. Eles têm todos esses estudos detalhados. A ideia do vídeo, da planilha, é que vocês saibam como fazer para aí sim conseguir empreender ou analisar uma empresa. A diferença que a gente tem para a planilha, para uma análise de uma empresa, é que na análise da empresa a gente olha dados passados, o resultado que a empresa entregou até aqui e projeta um futuro. Quando é um empreendimento partindo do zero, o que a gente vai fazer? A gente vai simplesmente pegar
e projetar daqui para frente, porque não tem passado. Beleza? Então, vamos lá na planilha. Já falei um monte de coisa, então deixa eu compartilhar com vocês a planilha que eu criei, que é essa daqui. Essa planilha, ela é bem parecida, assim, não vou dizer que é exatamente igual uma DRE, mas é quase igual a uma DRE, que é a demonstração de resultado do exercício. Ela tem duas partes muito importantes: a parte da receita e a parte das despesas. Então, se você não consegue projetar e ter uma ideia de quanto você vai ter de receita e quanto você vai ter de gastos, o seu negócio você não tem nem como avaliar se ele vai ficar de pé ou não. Então, vamos para o exemplo do curso de inglês. A gente tem receitas num curso de inglês. Quais são? Matrículas. Eu tenho algum problema ali de evasão, algum aluno que desiste, normal, todo processo educacional passa por isso. E essa diferença são os alunos. Claro que a quantidade de alunos vai crescendo ao longo do tempo, porque eles vão se matriculando, nem todos saem, só alguns desistem, e aí eu tenho, e é um processo aí que você vai estudar durante bastante tempo. Eu tenho aqui 5 anos, eu fiz 5 anos, ou seja, 60 meses de projeção. Essa projeção, eu conversei com o pessoal da Pearson, não está muito fora da realidade, não, está dentro ali de uma realidade de crescimento. Primeiro mês, aí a cada 6 meses, você tem, geralmente aí a cada semestre, você tem uma procura maior, do ser humano, né? Fechar ciclos e criar ciclos, então a cada 6 meses é natural você ter uma busca maior por matrículas, mas você tem matrículas todos os dias, porque esse é um grande diferencial desse segmento de curso de inglês. Até por isso, eu separei um negócio que um segmento para a gente estudar que seja bacana, né? Lucrativo e bacana. Por quê? Porque você pode ter matrículas todos os dias. As turmas, elas não dependem assim, essa turma é nível X e começa. Com o pessoal lá da Wizard, da Pearson, tem um método que você consegue, o aluno consegue começar a qualquer momento, tem offline, tem online, então tem um monte de coisa, e por isso que permite essa visão de que todo mês entra aluno novo, por conta desse processo educacional diferenciado que a Pearson tem. Então, é um exemplo que eu acho que é bem bacana. Beleza, aqui eu tenho receitas. Essa receita bruta, que é essa linha aqui de cima, vai vir com venda de material didático, matrícula e mensalidade. A venda do material didático, você só vai receber depois do mês, né? Vai pagar no cartão, vai receber para frente. Então, eu não considerei nada no primeiro mês. Matrícula, normalmente, eu considerei R$100 de matrícula, e esses R$100 para cada um dos alunos, e aí você recebe, teoricamente, receberia de imediato a matrícula. Mensalidade, eu considerei R$220 para a mensalidade, tá? E aí peguei e botei tudo por 12 para facilitar os cálculos. Não são esses os valores exatos que uma unidade real cobraria. Para saber o valor exato, você tem que ver com o pessoal da Pearson lá, da Wizard, mas aqui é uma ideia que funciona muito bem para esse estudo que a gente colocou, tá? E aí eu tenho deduções. O que são as deduções? Imposto, pelo Simples Nacional, pelo tamanho do faturamento, e pelo Simples Nacional, eu também fui colocando uma estimativa, tá? O pessoal da Wizard tem os estudos com as faixas certinho, e aí você consegue colocar ali, porque tem venda de material, que é produto, tem aula, que é serviço, tem... Então, você consegue. Aqui eu fiz só uma estimativa para facilitar o cálculo, porque se eu fosse colocar do detalhe de tudo, não ia acabar nunca e o vídeo não ia sair nunca, tá? Já demorou para sair, porque eu queria fazer uma coisa bem bacana, então, se eu fosse na especificidade ali do detalhe, nunca ia ficar pronto. Mas eu conversei com o pessoal da Wizard e eles estão super dispostos a ajudar todo mundo que tem interesse. Putz, quero abrir uma franquia, acho que isso é legal, quero conhecer os números em detalhe, que, claro que isso é até um segredo lá da companhia, para quem é franqueado. Então, se você tem interesse, eles abrem essas informações todas para quem tem interesse. Tá? Aqui, nosso objetivo é um estudo. Eu botei aqui também como despesa, como redução de receita, uma inadimplência, 3% tá ok, é um número que não está ruim. E deduzindo tirando esses
custos, essas deduções aqui da receita bruta, a gente tem o que a gente chama de receita líquida. É a mesma coisa, se a gente estivesse olhando uma DRE, serão custos com as vendas. Aqui o total de receita bruta seriam vendas totais, aí eu tenho os custos com as vendas, geralmente é imposto sobre as vendas e devoluções e coisa e tal, e aí embaixo eu tenho receita líquida. Dessa receita líquida, o que eu vou tirar? Eu vou tirar os custos variáveis. Quando eu estou analisando uma empresa, esse custo variável, ele é aquele chão de fábrica, é o que a gente chama, é aquilo que está envolvido ali justamente na operação. E aqui o que eu tenho? Meu custo, material didático. Eu aqui considerei R$60, porque eu botei lá em cima 120. Se o aluno comprar por 120, vamos dizer que, num exemplo hipotético, você compraria pela metade do preço junto à franqueadora que vende o material para você. É assim? Aí depende muito da negociação que você vai fazer com ele, se a margem é 50% ou não, mas eu botei aqui só como exemplo, tá? Da mesma maneira que você... Não, eu aqui coloquei 2 meses de carência, mas esses 2 meses de carência para começar a pagar esse material, e em quantas vezes você vai parcelar, depende tudo de negociação. Eu botei aqui só como exemplo, tá? E aí você tem comissões pelas matrículas, que você pode, de repente, pagar para alguém comissão. Os custos de cartão de crédito, botei 2% sobre cartão de crédito e cartão de débito. Material e publicitário e divulgação, R$200. E aí a gente tem um lucro bruto de R$11.700. Sobre esse valor, a gente tem todo o restante das despesas, que aí entra o aluguel. E esse valor aqui de aluguel ele é muito, muito importante. Por que ele é muito importante? Porque ele faz toda a diferença. Se você tem um aluguel mais caro, você vai ter um impacto. Ele é praticamente 25% do seu custo total no início. Com o tempo, a receita vai aumentando e o seu aluguel não vai aumentando, né? Não vai aumentando aí o valor e você tem uma diluição. Mas de início ele é muito impactante. Então, se você escolhe um imóvel gigantesco, super bacana, maravilhoso, para fazer a sua unidade, isso de início vai ter um custo alto. E isso pode impactar e significar se você vai recuperar esse dinheiro investido rápido ou se vai demorar mais, tá? E aqui acaba sendo o segredo do sucesso de muita gente. De repente, você escolhe um lugar maravilhoso, vai ter que fazer obra 1 ano, vai consumir o seu dinheiro 1 ano até você conseguir inaugurar. Quando inaugura, você já está quebrado. Por isso que o business plan, ou esse plano de negócio, ele é mês a mês com a projeção daquilo que você acredita que vai acontecer todos os meses. Claro que aqui eu coloquei também um resumo ano a ano, para a gente ter uma visão mais completa, daqui a pouco eu mostro, e coloquei de brinde também, aqui no final, um valuation, pegando o lucro líquido de 10 anos, trazendo a valor presente, mais ou menos como a gente faz em fundos imobiliários, que pega, depois de 10 anos, traz tudo a valor presente, faz um desinvestimento, para saber quanto é que seria, porque se você abre uma unidade de curso de inglês, não teria perpetuidade, ela não vai durar para sempre. Uma hora você vai parar com esse negócio, você vai morrer, alguma coisa assim. Então, eu botei só 10 anos, porque acho que faz mais sentido. Poderia ser 20? Poderia também, mas aí depende muito da expectativa de cada empreendedor. Tá? Para uma empresa que se a gente está avaliando, a gente também vai avaliar resultados, só que avaliaria trimestrais, semestrais, anuais, e aí você tem que projetar, sim, a perpetuidade. Mas antes de pensar em tudo isso, você tem que saber os resultados, da onde vem, da onde gera a receita, aonde sai o dinheiro, onde tem os gastos, e isso tudo é análise fundamentalista, a gente usa para fazer a valoração das empresas. Mas aqui eu coloquei também todos os outros gastos, conta de luz, água, telefone, software, uniforme, tarifa de banco. Mira, mas eu vou usar um banco que não cobra tarifa. Beleza, economia. Contabilidade, eu botei R$150. Mira, tem serviços, como eu sei que tem, eu já cheguei a usar, que cobram R$90. Serviço de contabilidade online, tem vários sites que fazem serviço, é mais barato. Beleza. E você vai economizar aqui? Ótimo que você vai economizar um monte de coisa. Sem economizar nessas projeções, o primeiro mês daria um prejuízo de 9.910. Por quê? Porque você está gastando mais do que está receitando. No segundo mês, você vai aumentar mais algumas matrículas, e aí você tem, no final, uma quantidade maior de alunos, a sua receita aumenta,
inclusive entra o dinheiro do material didático e tudo, só que também você tem outras despesas, como o imposto, ele é proporcional ao valor, então ele vai aumentando, e você já consegue ter um lucro de R$ 135, um lucro aí líquido para esse mês de R$ 135. E aí no terceiro mês você tem mais matrículas, mais alunos, já termina com 93 alunos, e você tem uma entrada de um custo que é o material didático. Eu lembro que eu falei, tem 2 meses aí de carência. Se você negociar um período maior ou menor, ou alguma outra coisa, isso aqui vai interferir, mas você vai ter que pagar em algum momento, né? Você está vendendo, você tem que pagar o custo disso. E aí, no terceiro mês, você já teria um pequeno prejuízo de R$ 24, e depois disso o negócio começa a andar. Tem aqui nos primeiros 6 meses, resultado negativo ainda de R$ 1.700. Vou andando, tenho 12 meses, e aí com 12 meses eu tenho o resultado que é positivo em R$ 71 mil, então eu termino o primeiro ano com lucro líquido de R$ 71 mil, baseado na expectativa de crescimento dos alunos e uma baixa evasão que totaliza um crescimento, terminando o primeiro ano com 184 alunos. Se você falar para mim, Mira, eu vou conseguir botar 150 alunos em 3 meses. Claro que você vai atingir esse resultado muito antes da projeção que eu fiz aqui. É só para vocês entenderem que a velocidade de crescimento, tanto da receita quanto das despesas, é que vai gerar o teu lucro líquido no final das contas. É quanto você consegue crescer, quanto você consegue administrar das despesas, é o que vai dar o retorno e o que vai significar se o seu negócio vai conseguir se manter de pé ou não. E aqui no resumo eu tenho tudo isso, só que com valores fechados por ano. E aí a gente termina o primeiro ano com uma receita bruta de 541 mil e um lucro líquido de 71. Para ter uma escola mais ou menos desse porte, como eu descrevi aqui, mais ou menos, eu já falei que números exatos é com o pessoal da Wizard, o link está aqui embaixo, você precisaria de um investimento de aproximadamente R$ 185 mil. E você vai ter esse retorno em aproximadamente 17 meses. Porque no ano 2, a expectativa de lucro líquido é da ordem de 345 mil. Então, você vai pegar o primeiro ano, que é 71, mais um pouco do segundo ano, e aí você já recupera os 185 mil, e o restante do tempo é todo lucro. Se de fato a gente conseguiu, ou você conseguir, ir crescendo o número de alunos, primeiro ano 184, segundo 296, terceiro 404, você já no terceiro ano tem um lucro de 586 mil. E aí, no quarto ano, quase 500 alunos, um lucro já na ordem de 798 mil no ano, lucro líquido no final do ano, tá? E aí, no quinto ano, lá com 594 alunos, eu já estou colocando um crescimento aqui, ó, mais constante, o aumento, o número de matrículas sempre da ordem de 175. Não estou falando que você vai continuar crescendo. Se você continuar crescendo pra caramba, os números seriam muito maiores do que esses aqui. Botei até um aumento da evasão e não tem um aumento da quantidade de matrículas, sempre a mesma quantidade, por isso que é um crescimento assim mais lento. Fui conservador nessas premissas para que vocês vejam os efeitos do quanto significa o crescimento daquilo que você vende, do produto vendido, e em relação ao faturamento, ao lucro líquido, ao faturamento, que é essa receita bruta aqui em cima, e em relação ao lucro líquido, que é descontando todas as despesas e todos os valores. Aqui no valuation, eu peguei assim um valor mais ou menos, 94 mil, e aí projetei um crescimento forte depois do primeiro ano, e depois um crescimento mais moderado, completando 10 anos. Para pegar esse valor e trazer tudo a valor presente, eu usei uma taxa de desconto de 15%, que não está ruim, embora, como a taxa de juros hoje está muito alta, a gente possa usar até uma taxa de desconto maior, mas 15% não é tão ruim, tá? E aí, pegando todo esse faturamento, todo esse lucro líquido aqui e trazendo a valor presente, esse negócio valeria ali em torno de 3.800.000 hoje. Porque no longo prazo, se você pegar e somar 10 anos com esse faturamento aqui, daria 9,5 milhões. Então, em 10 anos, valeria mais. Trazendo a valor presente, é que seria hoje cerca de 3.800.000 o valor desse negócio. E aqui eu queria lembrar a vocês uma coisa que é muito importante,
que eu estou falando aqui, esses valores são... poxa, eu botei 185, vai gerar quase 10 milhões em 10 anos. Mas, galera, isso aqui não é o investimento como a gente está acostumado a olhar, de coloca o dinheiro e ver o dinheiro crescer sem que você faça nada. Um empreendedor, um empreendimento, é você trabalhando. Aqui você vai ter que trabalhar, se envolver, fazer um negócio acontecer. E por isso o seu retorno é absurdamente maior. Aqui é renda ativa. É você trabalhando para fazer a coisa acontecer. Inclusive, se você trabalhar direito, o valor ele vai ser muito maior do que o que está ali. Eu fui conservador em algumas premissas. Botei lá, material didático R$120, custo desse material 60, matrícula R$100, mensalidade 220. Mas isso talvez seja reajustado ao longo dos anos. Eu não considerei esse reajuste. Eu não considerei que você vai conseguir fazer uma baita propaganda e ter muito mais alunos do que isso aí. Aí depende de cada um, tá? Já sei que vocês estão pedindo e pensando e procurando essa planilha. Essa planilha é um brinde para vocês, essa que eu acabei de mostrar. O link está aqui na descrição para vocês baixarem a planilha e usarem como referência nos estudos de vocês para pensar em valuation, para pensar em projetar alguma coisa. Claro que valuation para fluxo de caixa descontado, algumas outras coisas dependem de outros parâmetros, mas no modelo de Gordon já começa a se aproximar daquilo ali que eu fiz. É porque eu não coloquei a perpetuidade, fiz um período mais curto, mas já dá uma ideia muito boa de valuation, tá? Então o link está aqui na descrição para que você possa baixar esse presente que eu preparei para vocês. E antes de terminar o vídeo, eu queria te dar 3 dicas do que eu, Eduardo Mira, faria para o negócio deslanchar. Primeiro, escolheria um bom ponto e barato. Eu acho que um ponto barato e bem localizado vai fazer total diferença, porque você começa gastando pouco com um potencial de ter um sucesso de alunos muito grande. 2, segundo ponto, eu faria uma belíssima estratégia de divulgação antes da inauguração para ir aquecendo todo mundo, todo aquele público ali ao redor. Panfletagem, parceria com condomínios, academias, escolas, clubes, tudo que tiver ali em volta, dizendo, vai estrear daqui a 2, 3 meses, não sei o quê, já criando uma expectativa e uma necessidade, uma expectativa, uma ansiedade no público, para quando você abrir, fazer um caminhão de vendas e, de repente, com 2, 3 meses, o negócio ali já se paga, já é lucrativo, dependendo do quanto você vai gastar e do seu sucesso nas vendas, tá? Terceira dica, eu usaria o marketing digital, as redes sociais, pegava, sei lá, o Instagram do bairro, de alguma coisa ali do bairro, vendas, vila não sei o que lá, pega lá e usa, faz parceria, ou de repente com alguém que é grande no bairro, escola, academia, restaurante, qualquer coisa, faria associações para divulgar, para criar essa ansiedade, essa expectativa no público, para quando inaugurar, sim, ser um show, um estouro de matrículas e você recuperar o dinheiro bem rápido. Beleza? Lembrando que esses valores que eu usei são fictícios, é para um estudo de caso. Eu perguntei algumas coisas para o pessoal da Wizard, mas claro que o detalhe exato e correto, só vendo com eles aqui, é só para uma ideia para o nosso estudo de caso, tá? Link para vocês conversarem com ele, os contatos estão aqui na descrição do vídeo, assim como o link para vocês baixarem a planilha. E agora bota nos comentários, diz para mim, gostou desse conteúdo? É um conteúdo um pouco mais técnico, mas eu acho que agrega muito a vocês. E se vocês gostaram e querem mais conteúdos como esse, bota aqui nos comentários qual conteúdo você gostaria e vai ser um prazer imenso poder fazer isso para vocês, tá bom? Muito obrigado, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!